O rock da mulher perdida. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. John Lennon e Paul McCartney. Às vezes pensava que, ao virar uma esquina e encontrá-la caminhando em sentido contrário, cheia de pastas, cadernos, livros desfeitos e algum panfleto de propaganda política apanhado na saída da última aula. Em certos cruzamentos não determinados por nenhuma lembrança, se preparava ante a iminência do aparecimento, como se o ar mudasse de qualidade e anunciasse que, por fim, justo ali, virando a esquina, o encontro aconteceria. Era uma esperança vã que tinha como culminação o desconsolo, a pausa vacilante antes de continuar andando, atravessando o ar frio do inverno rumo ao escritório, à sua casa, ao imodificável presente sem ela. Ainda continuava acreditando na casualidade, essa variável combinação de circunstâncias que havia produzido aquele primeiro encontro no elevador trancado entre dois andares. Eles dois e a comprovação quase imediata de que não sentiam pânico, que os cigarros e o oxigênio eram suficientes para guardar sem angústia os bombeiros, enquanto a conversa destacava coincidências e dilatava a fascinação de estar se conhecendo. Liberados daquela involuntária prisão, se despediram, urgidos por obrigações impostergáveis, mas se prometeram um café e todo o tempo que fosse necessário para tomá-lo. Não trocaram telefones porque sabiam que o primeiro encontro era inescapável. Bastava a promessa, o olhar com que se despediram e a certeza, pelo menos pela parte dele, de que algo mais que uma falha mecânica havia trancado o elevador. Aquele primeiro café se prolongou por horas de esmerado conto de suas vidas, esmiuçando os 20 anos com um fervor atropelado que fazia com que eles disputassem o uso da palavra. Depois sobrevieram as caminhadas, o aprendizado do amor através da linguagem e, depois, a pele, o interminável êxtase no meio do silêncio daquele apartamento emprestado, no qual podiam se esquivar da temporalidade enquanto se amavam ou simplesmente bebiam vinho comentando ouvir a Madigan. Ela sempre quis escrever um conto que falasse daqueles dias. Ele, uma música, um rock exuberante que transmitisse a vertigem da paixão, sobretudo o júbilo de se amar sem necessidade de exigir um amanhã, de se prometer um tempo não inventado. Somente importava o presente, as horas palpáveis e mornas na velha cama de corpo e meio, com o mapa de Paris estendido sobre suas cabeças despenteadas. Uma homenagem à Lamaga e à Oliveira encontrada em um sótão e resgatada por essa vocação dela de tesourar símbolos. Se ele ainda tivesse esse mapa, poderia percorrer outra vez aqueles itinerários de marcador verde sobre bulevares e pontes, o traço irregular da mão perdida que havia inventado vagabundagens por Montmartre e detenções em bistrôs para documentar uma viagem nunca realizada, um sonho não cumprido. Poderia repassar essas caminhadas fictícias e saber que os encontros fortuitos pertencem à literatura e os abraços em câmera lenta aos filmes de Lelouch. O mapa foi arrancado com violência, da mesma forma que o pôster do Che e as 2 reproduções de Magritte, cagadas pelas moscas e salpicadas de cerveja. Quando ele chegou, ainda flutuava o cheiro dela, agridoce, penetrante, morno, por sobre a bagunça de folhas e cadernos desmembrados, pastas rasgadas e livros retorcidos por um furacão. Bastou ver os vazios das paredes, as poderosas ausências do arrancado, para saber exatamente o que havia acontecido. Como um tonto, permaneceu horas dando voltas pelo apartamento, sem considerar que talvez pudessem voltar e encontrá-lo, estupidamente ensimesmado em um pedacinho de tecido, talvez o bolso da blusa desprendido por quem sabe qual movimento. Nesse tempo, esteve embotado, buscando com afã indícios de algo que talvez sempre tivesse estado ali e ele não tivesse sido capaz de ver. Compreendeu que o dono do apartamento necessariamente também devia estar implicado, enredado no mesmo que ela, e ele, entre ambos, desempenhando um papel lateral excluído do essencial. Sentiu medo, impotência, tristeza, humilhação por não ter sido merecedor de confiança. Isso queria dizer que, quem sabe, o amor não era o suficiente e que o único ponto de encontro entre eles era aquela cama, agora sem o símbolo tutelar de Paris e seus itinerários verdes. Tão só rituais de paixão,
conversas que pareciam extraídas de algum romance mais do que da realidade, e a dor dessa ausência que agora, no afastamento do escritório, o queima como uma brasa sobre a pele. Em todo caso, naquelas primeiras horas sem ela, enquanto hesitou entre fugir ou ficar para seguir seu mesmo destino, desenfronhando a covardia para subministrar-lhe a lógica do não se meta, havia acreditado que tudo seria esclarecido, que se tratava de um erro, que em alguns dias apareceria. Com essa certeza, abandonou, lívido e dissimulando, 3 horas depois, o edifício. Não havia tido vontade de olhar ninguém, nem descobrir carros sem placa estacionados no outro lado da rua. Somente pode lembrar, com essa clareza que adquire em certos acontecimentos com o passar dos anos, seu passo apressado, empreendendo uma longa caminhada que o misturaria com as pessoas, a anônima multidão sem ela. Foi inútil aguardar ligações nos dias subsequentes, lendo os jornais em busca de comunicados oficiais sobre a detenção. Logicamente, não se animou a telefonar para a casa dela e descobrir, no tom compungido da tia, outra vez a ausência, o vazio deixado pelos Magritte manchados. Afundado em uma impotência pusilânime, não foi capaz de percorrer os estabelecimentos habituais de reclusão, perguntar e expor seu arbítrio de ser acusado de cumplicidade, após explicar inutilmente que não tem interesse pela política e que é somente um amante desesperado. Só foi capaz de executar estridentes solos com a eco, elevando o volume do amplificador ao máximo, única forma de pranto possível, ensurdecendo-se com os trilos espasmódicos que ia arrancando com raiva e vergonha até fazer seus dedos sangrarem. Quando sobreveio o tempo dos dados fragmentários, das versões contraditórias, ele abriu um espaço para a esperança. Disseram-lhe que havia sido liberada e colocada em um voo para a Suécia nessa mesma noite. Alguém mencionou uma carta enviada de Paris em que era nomeada, embora não se especificasse se estava vivendo ali. Oficialmente nada se sabia e alguém averiguou que nem sequer existia constância de um operativo para detê-la. Tampouco figurava nas listas de integrantes da organização. Crédulo, se aferrou à hipotética carta, a Paris, aos antigos itinerários. Tentou chegar à origem do dado, aliviar a angústia desses 8 meses de silêncio. Somente obteve mais confusão e novos dados ambíguos, contraditórios, que lhe falavam dela em uma versão diferente daquela que tinha conhecido. Era como se, naquelas caminhadas, naquelas conversas depois do cinema, ela tivesse desenvolvido uma atualidade magistral para fingir, ou pior, para ocultar o segredo essencial de sua vida. A confrontação ideológica entre a militante e o roqueiro havia sido tão só superficial, um pretexto para demonstrar a si mesmos a tolerância e a crença no amor capaz de superar toda diferença. Tudo havia sido como se fosse um jogo, a formulação de uma série de movimentos predizíveis que os haviam aproximado. Até que, em um gambito não acordado nas regras, alguém havia trocado aquela essência lúdica por outra, transformado o território de partida em um caos delimitado pelo medo. Abrumado pela lembrança, por sua incapacidade básica para lutar e pela certeza de que, no final das contas, sempre havia estado à margem, abandonou todo o projeto de busca e se recluiu em si mesmo, isolado por um temor irracional que o fazia sentir-se perseguido, espiado, observado a cada passo. Essa obsessão logo levou para outra, na qual imaginava intermináveis sessões de tortura que sucediam até culminar em um nome, o seu. Ele se via, por fim, envolvido, comprometido, quando o corpo dela não resistia mais aos suplícios e deixava escapar essa referência que o ligava a seu destino mais profundamente do que o amor. Essa versão era produto de acreditá-la ainda cativa, após ter abandonado essa falsa esperança de Paris, Estocolmo ou Genebra. Uma e outra vez, a imagem do apartamento devastado assaltava em sonhos complicadíssimos que o faziam acordar gritando e esmurrando às cegas, como se ele se protegesse de presenças invisíveis. Nem seus pais, nem seus irmãos sabiam desse terror cego de receber uma ligação à meia-noite ou de ver um carro sendo estacionado com as luzes apagadas na porta da casa.
Não era suficiente haver se desvinculado das amizades dela com o pretexto de uma aguda depressão nervosa que o tinha levado, inclusive, a afastar-se completamente dos cursos da faculdade. A obsessiva imagem de uma moça arrastada pelos cabelos até uma caminhonete, assim a descreveu um vizinho 27 semanas depois em uma rápida conversa de bar, o atormentava, considerando sobretudo aquele corpo frágil que tantas vezes tinha percorrido com as mãos, lábios e seus próprios cabelos no entardecer de qualquer dia no apartamento. Por isso, quando descobriu que, naquele então, já não morava com a tia e que o quarto que pegavam emprestado não era outro que o dela e do outro, o misterioso dono daquele aparentemente perfeito refúgio, a ternura se desfez nele como o torrão de açúcar que se umedece aos poucos com o café. Não sentiu ira, nem pena, nem decepção. Somente o estúpido desconforto daquele que participa de uma conversa sem entendê-la. Com esse afinco, se propôs possíveis formas de apagá-la, de suprimir sua lembrança como quem desgrava uma fita para preenchê-la com outros sons. Não pensar mais nela foi o equivalente a aceitar seu desaparecimento como uma consequência lógica de sua duplicidade, admitir o algo terá feito, conformista e burguês, e se integrar à maioria silenciosa que fechava os olhos e continuava vivendo. Os anos foram distanciando da fácil rebeldia do rock, transformando a música em um hobby de fim de semana. Sem ter progredido muito em sua carreira, seus 20 e poucos o surpreenderam se casando apressadamente para assumir uma paternidade não desejada. O abandono dos estudos, o acúmulo de empregos e a rápida deterioração do casamento o introduziram, por fim, na antessala do arrependimento. Quando chegou aos 30, já havia se divorciado e via seu filho somente nos sábados e domingos. Como algo que emerge de águas profundas, uma manhã recuperou a memória daqueles dias e comprovou que não há nada mais teimoso que uma lembrança. Olhando-se no espelho antes de se barbear, escrutou as entradas de sua testa e a tristeza de seus olhos. Sem sabê-la morta e sem um possível lugar onde imaginá-la viva, se habituou a inventá-la na volta de tal esquina, na vitrine de uma livraria, na saída de qualquer cinema. Essa brincadeira o ajudava a deambular entre a multidão sem sentir a opressão da solidão. Às vezes, dedilhando apenas a velha guitarra, cantarolava aquela música inconclusa, uma melodia sem nome que pretendia abolir o tempo e os erros e que somente conseguia expressar um lamento inútil e patético. Até que, uma tarde, em uma praça do centro, por fim a encontrou. O grupo caminhava em silêncio, insensível ao frio e ao vento que redemoinhava. Iam muito juntos, homens e mulheres, igualados por uma dignidade que nascia deles do mais profundo de seus olhares secos de lágrimas, firmes na obstinação de não admitir o esquecimento e exigir a expiação. Eles se deslocavam como se urgidos por serem evidentes e, ao mesmo tempo, não exigiam a atenção de ninguém, apenas mostravam uns retângulos de cartolina com inscrições de feitura caseira. Os letreiros, deliberadamente bem feitos, invocavam um nome, uma data e, em alguns casos, estavam acompanhados de uma foto, a expressão imóvel de alguém a quem exigiam vivo nesse preciso instante, embora já houvessem passado muitos anos do desaparecimento. Ele pôde vê-la no centro do grupo e descobrir, na firmeza ao empunhar o cartaz, um espelho onde refletir outra vez sua covardia. Talvez essa mesma firmeza tivesse sido necessária para redigir a inscrição que apelava, como todas, à data fatídica, ao nome completo e à denominação infamadora. Sobre as letras escritas em vermelho reconheceu os cabelos lisos caindo mansamente sobre os ombros, o rosto alongado e doce, a boca semiaberta como a ponto de chamá-lo, os olhos claros e brilhantes irradiando ternura e desejos indefiníveis, como quando os viu pela primeira vez na curta distância do elevador. A mulher, a velha tia, avançava mostrando a denúncia como um estandarte que o fazia retroceder, comprimir o peito como se algo invisível o golpeasse. Podia ver como a tosca cartolina com a foto e a inscrição abria passagem desde o fundo dos anos e lhe devolvia a mulher perdida, a mulher apagada e suprimida, desaparecida.